Estamos de volta com Fé em Ação para continuar inspirando você através das histórias contadas aqui. Vamos agora conversar com Sheila Procópio, criadora do projeto Mãos que Organizam. Obrigado, Flavinha. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui muito interessante. Aliás, não faz muito tempo que no Brasil se pensou em fazer o que a nossa convidada especial de hoje faz. Ela está promovendo novos profissionais no mercado por uma oportunidade que surgiu fora do Brasil, chegou aqui no Brasil com força e cada dia mais esses profissionais ajudam muitas pessoas e você vai conhecer o que é em detalhes a partir de agora. Nós estamos recebendo a Sheila Procópio. Sheila, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Você é professora de formação, né? Mas em 2010, portanto não faz muitos anos, você resolveu dar uma guinada na sua vida porque você se encantou com uma nova profissão e dessa profissão também você tem ajudado muitas pessoas, né? Como voluntária. Então você faz os dois trabalhos, né? Que trabalho é esse inovador e como é que você conheceu esse trabalho e se envolveu com esse trabalho? É uma personal organizer, né? Ou uma organizadora profissional. Então eu capacito as pessoas, as famílias a terem uma vida mais produtiva através da organização. Agora, Gozal, né? Você tem um personal trainer, personal não sei o quê, tarará, agora também... Personal organizer. Organizer. Agora, você tornar a vida das pessoas mais organizadas, abre esse leque para a gente, né? Que tipo de serviços você faz, por exemplo? Você vai numa instituição, por exemplo, de caridade, né? Você ajuda aquela instituição a organizar melhor, né? O seu material, as coisas, como é que você faz isso? Tratando-se das instituições, um dia eu recebi isso, né? Alguém me ensinou sobre organização. Eu sempre fui uma pessoa desorganizada. Então você foi através de alguém que fez o trabalho com você. Então eu fui convidada a assistir uma palestra sobre organização, eu me apaixonei pela organização e principalmente pela transformação que a organização trouxe na minha vida. Então hoje sim, eu capacito pessoas, dou curso, tenho uma empresa, organizo a casa das pessoas, as empresas, mas eu também queria doar um pouquinho disso que eu aprendi. E aí o que eu fiz? Eu reuni as minhas alunas, né? Então quem faz o curso comigo entra para esse grupo que nós temos, que é o Mãos que Organiza. E aí a gente vai nas instituições. Então normalmente as instituições, eles recebem muitas doações. Recebem alimentos, recebem sapatos, roupas, mas eles não sabem como organizar isso, né? Eu cheguei num local que eles estavam guardando, por exemplo, alimentos dentro de um freezer desligado. Então, ele serviu como uma estufa, o feijão estava brotando, por exemplo. Claro. Né? Então, as pessoas não têm essa noção, muitas pessoas não têm a noção da organização, assim como eu não tinha. Né? Então, a gente ensina como armazenar, como guardar, como ganhar espaço, porque muitas pessoas não têm um guarda-roupa, não têm uma estante, não têm uma prateleira, então a gente precisa otimizar aquele espaço que as pessoas têm. Você não deixou de ser professora, então, né? Na verdade. Não deixei. Está no sangue, né? Isso. E as pessoas, agora falando em famílias, também são desorganizadas. Às vezes nem tem tempo, né? Vai acumulando e aí uma hora eu vou ver isso e começa a juntar coisas que daqui a pouco não vale mais, estragou, né? Roupa que está com traça, já nem pode ser usada. Conta a situação do brasileiro, como é meio triste, né? Aqui o que eu tenho, assim, mais pena, o que mais me entristece é que no Brasil a desorganização crônica, ela não é uma doença, né? A desorganização crônica é uma característica. Muitas pessoas têm essa característica. Então, a pessoa pensa desorganizadamente, ela age desorganizadamente, mas ela não é doente. Mas existem os acumuladores crônicos, que é uma doença, mas no Brasil ainda é pouco assistido. Né? Porque nós somos um país de terceiro mundo, as pessoas são pobres, moram às vezes em locais precários e ainda não vê-se como uma doença, vê como um problema que a pessoa é relaxada, que a pessoa é descuidada, que não faz porque não quer. Né? Sheila, tem até uma série americana, né? Os acumuladores, que é uma... Eu acho, assim, que alguns chegam a doença mesmo. Porque... o acumulador é uma doença. Então, ele tem que ser tratado com medicamento, com psicólogo e um acompanhamento, às vezes até de um profissional de organização, justamente para ajudar. Porque o que para a gente é lixo, para ele é um tesouro.
né? Então a gente precisa, tem todo um lado emocional para ser trabalhado. O acumulador, ele pode se tornar acumulador pela falta na infância, por ter faltado algo durante a vida, pelo luto, né? Por ter perdido um emprego, pelo nascimento de um filho, pela mudança da rotina. Então são muitos gatilhos que podem fazer uma pessoa tornar. Agora, aquele que é desorganizado, mas não muito, não é um acumulador, né? Esse também às vezes reluta em querer aceitar um profissional que entre na sua casa para arrumar o armário, arrumar a cozinha, né? Arrumar os aposentos da casa. Mas vale a pena, não é? Vale. A sua experiência diz que está mudando, quer dizer, isso na cabeça do brasileiro está mudando? Via-se muito como um luxo e hoje vê-se que simplesmente é algo que é necessário mesmo para o seu dia a dia. Você vai ter um dia mais produtivo, menos estressante, você sair, você saber onde está a sua chave do seu carro, onde está o seu documento, você vai votar, falando em documento, por exemplo, vai votar, nunca sabe onde está o título de eleitor. Com a organização você sabe onde está cada coisa, porque cada coisa tem o seu lugar. Né? Então, o que a gente proporciona através da organização é que você consiga visualizar tudo que você tem. Então, dentro do seu armário, dentro das suas gavetas, tinha falado sobre acumular, ter muitas coisas. Então, o princípio da organização, a gente sempre começa limpando aquele espaço, tirando aquilo que você já não utiliza mais. Seja sapato, seja roupa. Então, a gente faz esse trabalho de doação e é um trabalho, às vezes, muito difícil, porque as pessoas são apegadas, né? Com roupas, com documentos, com presentes, e então é um pouco difícil nesse sentido. Então a gente trabalha nesse sentido, ajudando a pessoa a se desprender daquilo e aí abrindo espaço para o novo. E aí a gente consegue então organizar e ter um espaço mais gostoso, mais agradável, né? Agora, Sheila, voltando para o voluntariado, qual é a sua experiência nisso? Quer dizer, também está muito desorganizada aí as ONGs, as organizações que são também voluntárias normalmente, né? Ou são do governo, não sei como é que você trabalha, se é pessoa jurídica, como é que funciona, mas assim, qual é essa realidade também? Eu imagino que você poupa dinheiro, inclusive, para essas... Muito, né? Porque com a organização a gente realmente economiza muito. Você sabe aquilo que você tem, aquilo que você pode gastar, porque você consegue visualizar. O grande problema seria a falta de espaço. A grande maioria das pessoas não tem espaço ou não tem um local para acomodar, né? E quando acomoda, não acomoda da forma correta. Então, uma maneira que a gente tem de organizar as coisas são por grupos e por data de validade, principalmente tratando-se de alimentos. Então, aqueles alimentos que vão vencer primeiro ficam na parte da frente e, naturalmente, os que vencem depois na parte de trás. Então, eles ganham e colocam ali na frente, automaticamente já usa aquilo que está ali mais fácil, que está à mão. E aí vai ficando o alimento. Então, quando a gente chega, tem muitos alimentos com datas vencidas, muitos alimentos, né? E produtos até mesmo como sabonete, shampoo, também que perdem a validade. E aí você chamou a atenção para remédios, porque remédio é caro, né? Essencial para quem está em tratamento. E é um absurdo você perder por data de validade, né? Você tanto pode salvar, mas como você pode matar alguém por causa de um remédio vencido, né? Então, é muito... assim, o que a gente trabalha até com algumas marcações, a gente ensina como a pessoa ter esse controle da questão da data de validade dos medicamentos, como que é feito o descarte, que muitas pessoas jogam remédio no lixo, isso não pode ser jogado no lixo, né? Então, tem todo um processo que a gente tem que fazer, dependendo do medicamento ou do material que é usado. Então, leva-se em hospitais ou em posto de saúde, tem todo um descarte que é correto para ser feito. Portanto, mãos que organizam, ajudam organizações, né? Isso. E famílias carentes, se for o caso, a ter uma melhor organização dentro do seu espaço, né? Ele surgiu, na verdade, o projeto, quando assistindo uma entrevista daquelas crianças que são de adoção tardia, que as crianças saem com 18 anos dos orfanatos e elas não têm perspectiva, não têm uma profissão. Então, eu pensei, eu vou capacitar essas crianças com 18 anos, quando elas saírem, pelo menos uma profissão elas terão de organização. Mas eu vi que tinha muito mais a ser feito, né? Não só capacitar esses jovens, né, que estavam saindo com 18 anos, que aí a moça já pode sair com uma profissão, o rapaz também, porque existem profissionais de organização que são homens, não é a nossa grande maioria, mas existem. Então, eles podem trabalhar com empresas, podem trabalhar com casas, só que a gente viu que a necessidade era ainda maior, né? Não era só com pessoas, era com espaço também. Agora, você ganhou um prêmio importante. Que prêmio foi esse e por que você ganhou? Eu ganhei o prêmio da Brilhante Unilever 2015, falando sobre empreendedorismo.
contando um pouco da minha história. A minha história tinha o título como Fazendo do Limão uma Mousse, né? Porque eu peguei algo que era um problema para a minha vida, que era a desorganização, e hoje transformei na minha empresa, no meu trabalho, né? Eu trabalho com isso hoje em dia. Então, das dificuldades, a gente também pode tirar algo vitorioso, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu ganhei esse prêmio em 2015, onde eles investiram na minha empresa e me ajudaram bastante com a capacitação também dentro do empreendedorismo. Sheila, parabéns por esse prêmio, merecido, viu? Obrigada. Que bom que há esse reconhecimento, né? Agora, voltando ao voluntariado, que é o nosso principal tema aqui, ainda há muito por fazer nas instituições, começando pela própria igreja nossa, né, pelas instituições que nos rodeiam. Qual é a sua experiência? Tem muita coisa para fazer. Eu tenho feito alguns trabalhos com a ADRA, né, ensinando mesmo como organizar os alimentos e tal, mas a gente vê que é muito pobre ainda em informações, né? Mesmo com a questão dos alimentos, com a questão das roupas que chegam, o que fazer, como armazenar e como fazer essa doação rapidamente, para que não fique um acúmulo de coisas, que não é o objetivo, né? A gente arrecada e você quer doar, não quer acumular aqui. Você estava contando aqui para mim nos bastidores que também tem bons exemplos, né? Tem até uma igreja que você citou, que aqui de São Paulo, que faz um trabalho espetacular. É bom você ver também bons exemplos. Muito, né? Bom. Que exemplo é esse? Eu estive na igreja de Atibaia. A organização deles algo primorado, assim, um primor mesmo na questão da organização. A logística do como chega o alimento, até da sacolinha que é feito, como chega, como é guardado os alimentos, as roupas, até as flores da igreja, a parte de ornamentação, os vasos, tem toda uma logística e uma forma de organizar. Então, é possível se organizar sim. Atibaia é uma igreja grande, existem as igrejas que são menores, os grupos, a gente sabe. Mas é possível se organizar mesmo com pequenos espaços, né? A gente só precisa de algumas técnicas, algumas regrinhas que a gente precisa de seguir, mas é possível. Bom, a gente conversou com a Sheila, que ela estava me contando aqui, você trabalhou até para o consulado da França, Trabalhei. Né? Organizei Eles o consulado. aprenderam muito lá. Isso. Então, ela é uma especialista e muito útil para as organizações, principalmente as ONGs, né? Para as igrejas, para serviços onde tem a ADRA, para usar melhor os recursos e os espaços. Uma profissão nova no Brasil, parabéns. Muito obrigada. E que Deus te use ricamente. Amém. Bem, hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero fazer um convite para você voltar a nos assistir na próxima semana, nesse mesmo horário, e continuar sintonizado aqui na Novo Tempo. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Sheila, lindo seu exemplo, que sua história sirva de inspiração para que outras pessoas também se sintam motivadas a ajudar o próximo através de suas habilidades profissionais. E o Fé em Ação está terminando, mas nós continuamos conectados lá nas redes sociais. Interaja com a gente e responda nossas enquetes. Estamos te esperando por lá. Uma ótima semana para você e até a próxima. Tchau!